Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos amigos, hoje então, na celebração da Ascensão do Senhor, a Ascensão do Senhor, que então é uma celebração que ocorre após 40 dias, após a Páscoa, é a conclusão então da missão terrena do Cristo, agora passando então para o tempo do Espírito Santo. O tempo em que os discípulos, eles irão colocar em prática na força do Espírito Santo a missão evangelizadora de propagar o amor, a caridade e a esperança, propagar a esperança que é o próprio Cristo. Atos dos Apóstolos hoje vai nos mostrando então, aqui Paulo, mostrando à comunidade que o Senhor é esse Deus que então passou no mundo para fazendo o bem. É esse Jesus então que nos deu numerosas provas que era o Filho de Deus, numerosas provas que vai então mostrando aos discípulos, numerosas provas que vai nos mostrando hoje que nós precisamos então da força do Espírito Santo para continuar na missão evangelizadora. Missão essa que recebemos através do nosso batismo. Somos batizados, incorporados então na grande família do Cristo. Na grande família do Cristo, nós somos convidados a ser profetas, reis e sacerdotes, para anunciarem então a boa nova do Senhor. A missão do Cristo então ela deve continuar. Paulo então mostra à comunidade que é preciso continuar a missão do Cristo, que é preciso propagar esse amor, que é preciso então rasgar o coração e entender as dádivas do eterno na nossa vida e na nossa história. Esse Cristo então que nos mostra essa caridade através da sua missão evangelizadora. E Paulo quer mostrar então à comunidade, nós devemos de ser os seguidores de Cristo, nós devemos de rasgar os nossos corações para então dar testemunhos desse amor. Nós devemos de esvaziar os nossos corações, a nossa vida, e encher o nosso coração de Cristo, encher o nosso coração dessa dádiva do eterno. E é por isso que então aqui Atos dos Apóstolos reafirma a ascensão do Senhor. O Senhor que subiu aos céus, os discípulos que então ficaram adorando o Senhor, e os discípulos também que sentiram o seu coração arder, sentiram o seu coração arder e pôs-se a caminho então para anunciar, pôs-se a caminho então de experimentar esse amor tão grande. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Padre, como que eu vou trazer isso para a minha vida, para a minha história?
Como, Padre, eu vou colocar isso em prática? Sendo discípulo do Senhor, aonde o Senhor te plantou. Colocando então em prática os dons do Espírito Santo, lá na sua realidade, lá na sua casa, se colocando então à disposição de acolher o irmão, de enxergar o irmão com um olhar fraterno, de olhar o irmão então com o olhar do Cristo. Como Cristo olhou os seus discípulos e olhou então aquele povo que estavam ali reunidos como ovelhas sem pastor. E nós somos convidados a então sermos a expressão desse Cristo na vida desses nossos irmãos que anseiam então por uma palavra de esperança, que anseiam então por uma palavra de caridade. E não foi isso que os discípulos então propagaram até os confins do universo? E não foi isso então que os discípulos rasgaram o coração para assumir para a sua vida? Ah, Padre, é muito difícil. Ah, quem te disse que ia ser fácil? Para os discípulos também não foram fácil. Vejamos então na primeiro domingo da Páscoa, até então, lá no último domingo da Páscoa, nós vimos Atos dos Apóstolos narrando então a missão evangelizadora. Nós vimos então Estevão sendo apedrejado, então por proclamar a boa nova do Senhor. Nós vimos então os discípulos sendo chicoteados e presos, mas nós vimos também a ação do Espírito Santo, que então abriu a porta então daquela prisão. É esse Espírito que caminhou junto e caminha junto de nós hoje, que suscita na nossa vida luzes quando nós estamos em escuridão. Esse Espírito que então nos tira do fundo do poço e nos faz então capaz de superar todas as situações da nossa vida e da nossa história. Esse Espírito Santo que Efésios então vai proclamar a esperança então para o seu povo. O Senhor não deixa os seus órfãos. O Senhor então envia o Paráclito. O Senhor envia o advogado, aquele que então vai caminhar junto de nós, aquele que então vai acolher os nossos pedidos, aquele que então vai santificar e aquele que então vai nos dar força em meio a todas as situações da nossa vida e da nossa história. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos fez para parar em deserto nenhum da nossa vida. O Senhor nos fez caminheiros. O Senhor nos fez caminheiros em direção à graça. A essa graça que então ela está disponível para todos. A essa graça que o Cristo então convida a cada um de nós a abraçar. A essa conversão que o Senhor então convida a cada um de nós a ter a cada dia a revisão de vida para abraçar os projetos do Senhor. E é por isso que então o Senhor, Ele é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros, fazemos parte desse corpo evangelizador. E se fazemos parte desse corpo evangelizador, somos também responsáveis por anunciar esse reino de esperança e paz. Queridos irmãos e irmãs, Beata Helena Guerra, ela considerada uma apóstola do Espírito Santo, ela fala para nós assim: o Espírito Santo é o fogo que acende em nós o amor de Deus. O Espírito é esse fogo que acende em nós o amor de Deus, porque quando nós estamos caídos, Ele nos levanta, porque quando nós estamos perdidos, Ele nos encontra, porque quando nós estamos então em um mundo de amargura e solidão, Ele é então aquele que nos dá a mão, Ele é aquele que então nos dá saída em meio à escuridão. É esse amor que acende a luz no nosso coração, como a luz desse círio que fora acesa na noite santa.
dissipando toda a escuridão, dissipando então toda a divisão. É o Espírito que se faz unidade, é o Espírito então que se faz comunhão. A Trindade Santa, a comunhão perfeita. Queridos irmãos, e ela continua nos falando, quando convidamos o Espírito Santo ao nosso coração, recebemos força. E é essa a missão dos apóstolos, dos discípulos. E é essa a nossa missão, de pedir que o Espírito Santo de Deus não nos abandone, que o Espírito Santo de Deus faça morada no nosso coração. Às vezes nós acordamos de manhã e então estamos numa correria frenética, não temos tempo para rezar, não temos tempo para falar assim: Espírito Santo, o que vamos fazer de bom hoje? Caminhe comigo hoje, Espírito Santo. Às vezes nós estamos passando por uma situação e esquecemos de pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, seja o meu advogado, me ajude. Espírito Santo, eu tenho sede de Deus, inflame o meu coração, inflame a minha vida para me ser um homem diferente, para me ser uma mulher diferente. Você deve então de falar isso. Você deve de então pedir o Espírito Santo. É o nosso advogado, é a promessa do Cristo, que não iria nos deixar só. E é por isso que então o Evangelho vai nos mostrar que cumpriu-se então aqui em Lucas, vai mostrando então nessa conclusão: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. No nome do Senhor são anunciados o ano da graça, o perdão dos pecados, a conversão, aquele que nos reúne qual pastor ao seu rebanho. E nós seremos testemunha dessa graça, seremos testemunhos dessa graça abundante do Senhor. E somos testemunhos então dessa graça abundante. Quantas situações você já passou em sua vida e o Espírito Santo de Deus estava lá com sua luz, te dando saída, te dando vias, te dando a inteligência devida para então lidar com tudo isso que aconteceu na sua vida e na sua história. Esse Espírito que então nos diz, Ranielo Catalamessa, ele vai falar para nós assim, esse santo cardeal da igreja: sem o Espírito Santo nossa fé é frágil e nossa esperança é vacilante. Com Ele nós encontramos força, com Ele nós encontramos renovação, com Ele nós conseguimos então dar passos na nossa vida e na nossa história. E Ranielo Catalamessa, ele continua falando para nós: o Espírito Santo é o amor de Deus que nos transforma, nos santifica e nos torna instrumentos de esperança, instrumentos da graça de Deus. O Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele nos quer, Ele nos deseja a todo tempo. E nós temos que então desejar o Senhor, querer o Senhor, rasgar o nosso coração: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu quero estar contigo. E é esse Deus que então vai nos ajudando a então caminhar, a fazer a experiência desse amor, a fazer a experiência dessa esperança. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho fala então do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, meus queridos irmãos, não é apenas um rito, mas uma transformação que nos capacita para viver a plenitude do Evangelho. O batismo do Espírito Santo, ele deve nos impulsionar a dar testemunho do Cristo, a rasgar o nosso coração e falar assim: olha, eu professo a minha fé, a falar do Cristo lá na sua roda de conversa,
a falar do Cristo lá no seu trabalho, a falar do Cristo lá na sua casa, a experimentar o Cristo em todos os ambientes. E aí Raniello, ele continua: quando somos batizados no Espírito Santo, somos chamados a sair do comodismo. Somos chamados a sair do comodismo, dar testemunho do nosso batismo, a sair da Santa Missa e então testemunhar aquilo que ouvimos e experimentamos. A ser extensão dessa Eucaristia lá na sua casa, lá no seu trabalho, a fazer uma revisão de vida. O batismo do Espírito Santo nos renova. O batismo do Espírito Santo nos convida sempre à conversão, a dar testemunho da fé que professamos, a tirar então dos nossos olhos as escamas do egoísmo, a tirar então as escamas dos nossos olhos então da prepotência, da vaidade, e a colocar na nossa vida a humildade, a esperança e o amor. Helena Guerra, ela fala em um dos seus escritos que o amor, ele tem a capacidade de moldar a nossa vida e a nossa história, de nos fazerem então pessoas diferentes, pessoas cheias de Deus, pessoas então que dão testemunho do Cristo. E o Cristo nos ensinou isso. Nos ensinou, Paulo quer mostrar em Atos, que o Senhor nos deu um exemplo. Vejamos, quando aquela mulher que estava sendo julgada, porque ela estava sendo considerada uma prostituta, o Senhor então chama ela e apresenta então aqueles que estavam ali se sentindo doutores da lei. Quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. O Senhor convida aquela mulher a então a conversão. Quem te julgou, mulher? Ninguém me julgou. Vá, não peques mais. Em meio então a todas as nossas fragilidades, o Senhor nos convida, o Senhor nos chama. Venha para o meu coração e volte, não peques mais. E com a ação do Espírito Santo nós saímos então pessoas renovadas. Vejamos que o Senhor faz também, pega aquele que não enxergava, pega a sua saliva, pega então o pó da terra, coloca, mistura com sua saliva e passa no olho então daquele cego, para relembrar a todos nós: do pó viemos, para o pó voltaremos. Só o Senhor então é capaz de nos mostrar então o caminho do amor, o caminho da esperança. E se eu rasgo meu coração para o Evangelho do Senhor, para a missão do Cristo, eu consigo ver as bondades do Senhor na minha vida e na minha história. Eu consigo ver a misericórdia do Senhor na minha vida. Eu consigo ver essa misericórdia no irmão. Eu consigo ver então a esperança na minha vida. Eu consigo tirar a negatividade da minha história, porque a positividade é o Cristo, que me fala assim: eu sou capaz, eu consigo, eu posso vencer. É esse Cristo que então Paulo mostra à comunidade. É esse Cristo que nos convida a dar testemunho desse amor e dessa esperança. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos divulgar essa boa nova, a esperança, o amor e essa caridade que o Cristo nos convida a cada dia testemunhar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus